Olá, tudo bem? Gostaria de te perguntar, você está disposto a morrer para nascer melhor? Você já parou para pensar nisso? Eu convido você a refletir comigo sobre essa pergunta e também sobre o Evangelho de hoje. Convido você a tomar sua Bíblia e abrir no Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Mas antes disso, vamos rezar um pouquinho? Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos assim também todos os nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo André e este programa é o Sinal de Esperança. Como eu disse agorinha, eu te convido a abrir comigo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Vamos ler. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. É a mais pequena de todas as sementes, mas, depois de ter crescido, é a maior que todas as hortaliças e chega a tornar-se uma árvore, de sorte que as aves do céu vêm aninhar sobre os seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que todo fica fermentado. Todas estas coisas disse Jesus ao povo em parábolas, e não lhe falava sem parábolas, a fim de se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta, que diz: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas escondidas desde a criação. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu comecei esse vídeo te perguntando se você estaria disposto a morrer para nascer de novo. Aí você pode pensar: ué, André, essa é aquela passagem de Nicodemos? Não, ainda não é ela. Logo ela aparecerá para a gente. Mas nessa passagem aqui, o Senhor fala em meio a parábolas para o povo da época. Como diz no texto, ele está cumprindo a palavra de um profeta, que ele não abriria a boca dele se não fosse em meio às parábolas. E o que o Senhor quer dizer para nós no dia de hoje? Ele vem nos convidar primeiramente a olhar o pequeno para chegar a ser grande. Naquela época, Jesus encontrou um povo onde a mentalidade era voltada tudo aos grandiosos, aos poderosos, e ele vem falar dos mais pobres. Ele vem falar daqueles que precisam, dos humilhados, aqueles que precisam ser realmente ajudados. E ele começa aqui comparando tudo a um grão de mostarda. Eu não sei se você já teve a experiência de ver um grão de mostarda. Ele é muito pequeno e, como diz aqui na passagem, ela se torna maior que as hortaliças, chegando até a ser uma árvore. E o que isso tem a ver, André, com a pergunta, e o que isso tem a ver com o meu dia? Tudo tem a ver, e eu quero convidar você a raciocinar comigo, a chegar a essa pergunta, se você quer realmente morrer, porque eu quero. Eu espero que você, ao final desse vídeo, também queira. O Senhor vem aqui nos falar sobre as pequenas coisas. O reino do céu, a princípio, o reino de Deus, quando ele anunciava, quando Jesus veio à terra, ele era algo muito pequeno. A maioria das nações ainda não o conhecia, e aqui o Senhor vem trazer essa realidade, de entender que na pequenez, na simplicidade, o Senhor vai agir. Como lá atrás os primeiros cristãos anunciaram a palavra, e hoje todas as nações, praticamente, ou quase todas as nações do mundo, conheceram e conhecem o Evangelho. E muitas vezes você pode falar: nossa, André, que lindo isso, então o Senhor anunciou pequenininho e alcançou grandes, isso. Mas para que eu e você morra, para que eu e você renasça, nós também temos que fazer isso, não com as nações, mas conosco. Eu tenho que morrer todo dia, um pouquinho, para que todo dia eu renasça em Cristo. Como isso? Quando eu e você nos propomos às pequenas situações, a nos colocar em oração, a meditar a palavra, automaticamente o nosso eu, os nossos achismos, aquilo que nós temos como as nossas convicções, elas vão deixando de existir, para que o Evangelho nos nutra e nos faça outras pessoas, nos melhore enquanto ser humano. E é isso aqui que o Senhor vem dizer: a pequena semente, quando plantada, bem cuidada e regada, ela se tornará uma grande árvore. Quando eu e você nos propusermos a vivermos aquilo que o Senhor tem, nas pequenas coisas,
Se formos fiel no pouco, Ele vai nos confiar mais. A palavra diz isso, uma canção depois cantada também diz. E o que seria isso? Então eu vou rezar um rosário, eu vou ler a palavra em um mês. Não, não é nada disso. É no pequeno. Se você já tem a graça de rezar o Santo Rosário todo dia, louvado seja Deus. Mas comece por uma dezena, depois você aumenta para 2 dezenas, até que você consiga rezar todo dia 1/3. E quando você conseguir rezar 1/3, tente rezar 2. E aí quando você consegue todo dia ler 2, 3 versículos, aumente para 10 versículos, aumente para 1 capítulo. E devagarzinho você vai se entendendo com a palavra e vai deixando o Espírito vir e agir em você para que você seja uma pessoa nova, para que aquilo que eu e você achamos caia por terra, morra. É como diz uma frase batida, que toda semente morre para que nasça uma planta, para que eu e você sejamos mais santos, buscamos mais a palavra de Deus, mais a intimidade com Deus, as nossas convicções, aquilo que eu e você acredita tem que morrer. Nós temos que viver mediante aquilo que o Evangelho fala, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a Santa Igreja Católica nos ensina. O convite para mim e para você nesse dia é: vamos ser como sementes, em pequenininhos, começar rezando uma dezena, se você ainda não reza, ou 1/3 diário, e aí você busca a confissão, e aí você busca a leitura da palavra, você busca fazer obras, ajudar o irmão, a jejuar, para que aí sim as nossas convicções, aquilo que a gente entende como nós, as nossas verdades caiam por terra e a gente consiga viver pelo Evangelho. Talvez um dia ou outro, se você não tem esse costume, você vai ler a Bíblia, você pode ler até 10 capítulos se você tiver tempo. Mas se você não tiver a humildade de reconhecer que você precisa não só ler como um livro de história, mas ler focado em Cristo, em oração, você vai simplesmente deixar passar. Se você estiver rezando só por rezar, não querendo ser uma pessoa melhor, meditando os mistérios do terço e trazendo isso para o seu cotidiano, você só falou várias palavras. O convite aqui é para que, como a semente que morre e deixa germinar uma planta nova, nós possamos deixar que a palavra entre e que ela faça morada no nosso coração. E aí todas as nossas convicções, os nossos pecados vão caindo por terra, para que todo dia eu morra para o mundo e nasça para Deus. Que eu seja uma melhor pessoa, um melhor filho, um melhor marido, um melhor colega de trabalho, um melhor ser humano. O meu convite para você nesse dia é: vamos ser seres humanos melhores, vamos ser cristãos autênticos, vivendo realmente a palavra, mas começando um passinho de cada vez, buscando a intimidade com a palavra, buscando a leitura, buscando conhecer aquilo que a nossa igreja nos ensina. E é sendo humilde, como o Senhor nos mostrou aqui, como um grão de mostarda, nas pequenas coisas. Às vezes eu e você, não, hoje eu vou rezar, mas eu tô cansado, é só uma oração. Aí você deixa de lado. Mas eu queria rezar, mas eu tô hoje o dia foi tão difícil. Aí você deixa de lado. São essas pequenos detalhes que muitas vezes eu e você deixamos, que vão nos afastando da intimidade com Deus. Sejamos fiéis no pouco, para que Ele nos confie mais. Sejamos fiéis nos detalhes, porque aí Ele vai fazer crescer, não por mérito seu e meu, mas porque a palavra dele nos permite e nos diz isso. Vamos ser fiéis no pouco, um passinho de cada vez, e buscaremos aí a sua intimidade, seremos pessoas melhores. E aí, pequenas sementes de mostarda se tornarão grandes árvores. Pequenas pessoas com seus defeitos, com suas limitações, se tornarão pessoas cheias do Espírito Santo e seremos novas pessoas. E aí sim, renovaremos nós mesmos, a nossa família, a nossa casa, a nossa sociedade e seremos instrumentos afiados na mão de Deus. O meu convite para você nesse dia é isso. Vamos ser pessoas novas mediante aquilo que a palavra nos ensina, mediante aquilo que a igreja nos ensina. Com sua oração, com sua busca diária, no pouco, mas Deus vai confiar mais. Vamos nessa? Vamos morrer no pouco, vamos morrer para ser pessoas novas em Cristo? Esse é meu convite para você. Eu convido você a rezar um pouco comigo. Sim, Senhor Deus, humildemente nos prostramos na Tua presença, Senhor, e te pedimos, dá-nos a humildade de sermos pequenos, de sabermos quem somos e de buscarmos o Teu reino. Dá-nos, Senhor, a humildade de saber que somos limitados e pecadores, mas pela Tua graça seremos maiores, para a Tua honra e Tua glória apenas. Que nós possamos morrer, Senhor, para que em Ti renascemos pessoas novas, cheias do Seu Santo Espírito. Vem sobre nós, Senhor, e faz nova todas as coisas. Amém.
Como eu comecei o vídeo dizendo, eu me chamo André, eu sou membro vocacionado da comunidade Obra de Amor e esse é o programa Sinal de Esperança. Se você ainda não nos conhece, eu convido você a se inscrever no canal da comunidade, a curtir esse vídeo e a enviar para mais pessoas. Se esse vídeo fez sentido para você, talvez pode fazer sentido para outras pessoas. Envie, evangelize através desse vídeo, ajude a comunidade Obra de Amor a evangelizar. Eu espero que você tenha um dia abençoado, cheio do Espírito Santo e que você queira sim morrer para o mundo e nascer para Deus. Amém? Deus te abençoe grandemente, um forte abraço, valeu, até mais. Tchau, tchau.